Vem aí Hamilton Fonseca e o Esporte Total. Olá, salve, salve, amigos telespectadores da sua TV Objetiva. Um abraço fraterno a todos. Hoje é dia de mais apresentar aqui mais um programa Esporte Total, levando tudo sobre o futebol, sobre o mundo do esporte pelo Brasil e pelo mundo afora. Vamos começando aqui com as manchetes que nos chegaram aqui. Mais um campeão do regional, natação e medalha de ouro, Copa do Brasil, eliminatórias e Brasil invicto. O giro no esporte regional nós começamos no especializado. Natação, a garota aqui de Barroso fazendo bonito. A quinta etapa da Copa Minas Gerais, realizada na manhã do último sábado em Belo Horizonte, 3 medalhas de ouro conquistadas pela atleta barrosense Ana Carolina nas provas de 50 metros costa, 50 metros borboleta e 200 metros livre. Agora sim vamos rolar a bola no futebol regional. Segunda divisão do Campeonato Mineiro, terceira rodada do hexagonal. Lá em Uberaba, o Nacional venceu por 2-0 a equipe do Figueirense da cidade de São João del Rei. Portanto, Nacional 2, Figueirense 0. Em Ipatinga, Valério 3, Novo Esporte 1. Em Formiga 2-0 no Uberaba. Vamos agora até a cidade de Bias Fortes, 1930, 2015, festividade nada mais, nada menos do Santa Cruz Futebol Clube, nos seus 85 anos de glória. Festividade realizada na cidade de Bias Fortes em comemoração desta majestosa agremiação, homenageando todos seus colaboradores, atletas, administradores e simpatizantes. Com 340 atletas homenageados entre a sua formação de 1930 até 2015, agradecimentos a todos presentes pela diretoria e do baluarte desportista César da cidade de Bias Fortes. No especializado continuamos agora notícia do futsal. Copa Seclã de futsal em cidade de Barroso, realizada no último final de semana, no sábado 3 e domingo 4. No Sub-11 nós tivemos o Barroso campeão e o Rezende Costa vice-campeão. No Sub-13, Rezende Costa conquistou o título maior de campeão e o América de Rio Pomba ficou com vice-campeonato. Sub-14, Adelaide Versotti aqui de Barbacena, campeoníssimo, e o Barroso ficou com segundo lugar. Sub-15, Seclã de Barroso campeão e Cefa de Andrelândia com vice-campeonato. Sub-18, Seclã de Barroso campeão e Rezende Costa vice-campeão. A coordenação geral do Geraldo Vilela. 30º Campeonato Regional Oficial da Liga de Andrelândia, nós tivemos pela terceira rodada do retorno os seguintes resultados: Independência 4, Santanense 0, isso em Madrideus de Minas. Já em São Vicente, o São Vicente goleou por 7-2 a equipe do Cruzeiro. Ipiranga 2, Beira Rio 1 em Cruzília. Lá em Uruoca empatou em 3 com a equipe do Corinthians. Já temos aqui inclusive a classificação para as quartas de final, as 8 equipes. Independência, Itanil, Guanabara, São Vicente, Corinthians, Guarani, Ipiranga e Uruoca, inclusive os cruzamentos. Independência vai jogar com Itanil, Guanabara enfrenta o Corinthians, São Vicente vai jogar com o Guarani e o Ipiranga enfrenta o Uruoca. Copa Dom Bosco, segunda rodada. Barcelona 7, Vila da Penha 2, lá no Alfredão, lá no bairro Ipanema. Mosqueteiro goleou impiedosamente por 10-0 a equipe do Nacional, 10-0, podem acreditar. Liderança 3, Ipiranga 2, lá no Ipiranga, lá no bairro Dom Bosco. E o Boa Vontade venceu a equipe do Comercial por 3-1. Copa Barbacena, troféu Antônio Marcos Pinto na sua 11ª rodada do retorno. Verona 3, Ozanã 1, lá em Pinheiro Grosso. Do Sapé, o Grêmio venceu por 3-2 o Olaria. Casa Verde 4, Novo Horizontino 3, lá no Santa Efigênia. Internacional 7, Aliança 1 no Campestre 1. E Valência venceu por 4-0 a equipe do IFA na colônia Rodrigo Silva. Copa Humberto Candian, a finalíssima, ficamos conhecendo o campeoníssimo lá da Copa Humberto Candian, a equipe do Colonial Sagrantes campeã, após vencer por 4-1 a equipe do Campolide em pleno Campolide. Portanto, aí parabéns para a moçada do Colonial, campeoníssimos absolutos lá da Copa Humberto Candian, na finalíssima no último final de semana. Amistosos dominicais tradicionais de nossa região. Lá na Série Campestre do Olympique, Pirraça 2-2 com São Pedro. E o Olympique venceu por 6-4 o Boca Júnior. O Diniz foi até a Associação Atlética Banco do Brasil e não tomou conhecimento da Associação Atlética Banco do Brasil. Diniz, 5-2. O Real de Charada, mais uma vez em Juiz de Fora,
acabou perdendo de 3-1 para o São Pedro, lá de Benfica. Copa Volante, lá aqui do bairro Grogotó, troféu do Claudir José da Rádio Globo Barbacena. Grêmio Recreativo empatou em 2 tentos com Pinheiros. 15 Amigos goleou por 6-2 a equipe do Volante. Outro placar de 6-2, River Plate em cima do Vila Real. Organização do nosso amigão Áureo Moura Cruz. Oitava Copa do Futebol do Galego, na sua terceira rodada. Poti 2, Água Santa 0. Mercenário 5, River Plate 1. Caiçaras 2, São Camilo 1. Segundo Campeonato Municipal de Alfredo Vasconcelos, troféu Joaquim Mendes Dias. Sétima rodada no domingo, lá no estádio Pedro Vinhaquete, nós tivemos os seguintes resultados. Quilombo 2, Coroado 1. O Potreiro empatou com Grota em 1 tento. Agora sim, na 35ª Copa do Barroso de Futebol Amador, na sexta rodada, lá no João Vigia, nós tivemos o Barcelona empatando em 1 tento com o TDB e o Devassos venceu por 3-2 a equipe do R45. Já temos inclusive confrontos das quartas de final também na cidade de Barroso. Bandeirantes vai jogar com o Avaí, o Devassos enfrenta o TDB, Tabajaras e Guarani, e o Clube V8 joga com Barcelona. Agora, terminando o nosso giro pelo regional, nós tivemos festividade no último sábado lá no Walter Antunes, futebol de craques, show de bola no estádio Walter Antunes, campo da Andaraí. A seleção brasileira venceu por 9-3 o futebol arte de Barbacena na categoria de Master. A arbitragem de Carlos Henrique Tavares, com belo trabalho, coadjuvado pelo José Márcio Ferreira e Edson Geraldo Ferreira, nosso amigão Chita. O árbitro reserva Marcos Luiz da Silva Vilela, todos da Liga de Esporte de Barbacena, o representante, o Charleston Wesley de Oliveira. Coordenação geral do professor Carlos Gomes. Por falar nesse jogo lá de Master de Barbacena, enfrentando seleção de Master, seleção brasileira, 9-3 para a seleção brasileira, o técnico Carlos Gomes, dirigindo os Master de Barbacena, utilizou o futebol de Fogão, Braulio, depois Maico e Dani, Marcelo, Fernando e Janinho, Grilo e Dani, depois Jarder, Betinho, que fez inclusive o primeiro gol, Dé, depois Sarran, Ricardo Mendes, que fez os outros 2 gols, e Serginho. A equipe brasileira, da seleção brasileira, o técnico Antônio Lucas, com Paulo Vitor, que jogou no Fluminense, o Vitor, do São Paulo, depois entrou Toninho, Batata, Capone, depois entrou Carlos Gomes um pouco no time da seleção brasileira, o Éder Aleixo, grande craque do futebol de Minas, Atlético Cruzeiro, depois Vladimir, Amaral do Palmeiras, Birubiru do Corinthians, Macedo do Santos, depois entrou Lucas, aliás o Lucas, filho do Marcelinho Carioca, Edilson do Corinthians, Marcelinho Carioca do Corinthians e o Túlio Maravilha do Botafogo, que foi a estrela maior da competição nesse sábado, inclusive marcando nada mais nada menos que 4 gols. 9-3, portanto, seleção brasileira, Túlio fazendo 4 gols. Nós tivemos antes, na categoria adultos, Amizade 3, Sarandi 2. E a garotada de Ressaquinha também do Futebol Arte de Barbacena participaram também desse grande evento. Esse é o giro que nós tínhamos hoje para o futebol regional em Barbacena, festividades, conhecemos o campeão. E agora nós vamos aguardar, logicamente, o desenrolar desse final de semana. Na quinta-feira estaremos trazendo aqui toda a programação do próximo fim de semana no futebol regional. Muito bem, agora vamos para o giro do profissional no Brasil e pelo mundo afora. Resultado do final de semana nas séries do Brasileiro A, B, C e D. Começando pela Série D, a Caldense venceu por 1-0 o Rio Branco de Espírito Santo lá em plena vitória e com isso a Caldense deu um passo importantíssimo para sua classificação. Agora joga com o Ipiranga e se passar pelo Ipiranga garante vaga já na Série C do ano que vem. Na Série C o Tupi continua bonito na parada. Em Juiz de Fora, no Mareleno, no Estádio Municipal Mareleno, em Juiz de Fora, na Manchester Mineira, recebeu o time do Asa e venceu por 2-0. Agora a equipe do Tupi poderá até no jogo de volta perder por 1 gol de diferença, que será classificado logicamente para participar da Série B do Campeonato Brasileiro o ano que vem. É a gangorra do desce e sobe. O Tupi, com essa perspectiva ótima, diga-se de passagem, poderá galgar a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. E o Boa Esporte de Varginha está claudicando no campeonato na Série B. A tendência mesmo, ele está na zona de rebaixamento, é passar logicamente para a Série C do Campeonato Brasileiro ano que vem. Boa Esporte, portanto, poderá figurar na Série C do ano que vem e o Tupi subir para a Série B. Aliás, todo torcedor de Juiz de Fora está esperando uma boa performance nessa última partida de volta contra o Asa. 1 gol de diferença pode perder o Tupi para o Tupi seguir agora no ano que vem na Série B do Brasileirão.
Por falar em Série B, nós tivemos os seguintes resultados neste final de semana. O Boa Esporte perdeu em casa para o CRB por 3-1. Em Mojimirim, o Mojimirim perdeu também, outro time perdeu em casa para o Coelho, para o América. América 2, Mojimirim 1. Com esse resultado, o América voltou para o G4, está agora na 4ª posição. E lá no Maranhão, Sampaio Corrêa acabou empatando com o Botafogo 2, Sampaio Corrêa também 2. A classificação na Série B, após 29 rodadas na competição, Botafogo em primeiro lugar com 56, o Vitória vem 4 pontos atrás em segundo com 52 pontos, em terceiro Santa Cruz 48 e o América com a mesma pontuação, 48 pontos, mas com uma vitória menos do que a equipe do Santa Cruz. Na Série E, resultados deste último sábado e domingo, final de semana, propício no futebol maior do Brasil. Na Série A, 29ª rodada, o Coritiba perdeu em casa para o Atlético. O Atlético fez bonito, o Atlético 3-0, jogando em Curitiba contra o Coritiba. Thiago Ribeiro abriu o placar, Giovanni Augusto fez o segundo e Lucas Prato, cobrando o pênalti, deu marcas finais ao jogo, 3-0 para o Atlético. Internacional 2, Sport 1, o São Paulo venceu o Atlético Paranaense por 1-0, o Flamengo abateu o Joinville por 2-0 e o Avaí recebeu o Vasco da Gama, perdia por 1-0, mas o Vasco conseguiu ainda deixar o Avaí empatar no finalzinho. Avaí 1, Vasco da Gama 1. Santos 3, Fluminense 1, Ponte Preta segurou a equipe do Corinthians. Ponte Preta 2, Corinthians também 2. Goiás perdeu em casa para Figueirense por 3-2. Chapecoense sapecou uma goleada em cima do Palmeiras. Chapecoense 5, Palmeiras 1. E no Mineirão, 0-0, Cruzeiro e Grêmio. Não saíram do 0-0, Cruzeiro e Grêmio no Mineirão. Colocação, Corinthians em primeiro com 61 pontos, 5 pontos atrás vem o Galo, o Atlético Mineiro com 56, em terceiro o Grêmio com 52 e em quarto lugar o Santos com 46 pontos. Na zona do rebaixamento, o Goiás com 31, Figueirense também 31 pontos, Vasco da Gama 27 e Joinville segurando a lanterna com 24 pontos. Falando um pouco do jogo, Atlético 3, Coritiba 0, o início, o arqueiro Vitor fez miséria, voltou a salvar a pátria atleticana, fazendo 2 ou 3 defesas exponenciais e com isso segurando a meta atleticana. O Lucas Prato, ao lado do Vitor, foram os dois protagonistas desse jogo. Com um gol, inclusive, o Lucas Prato cobrando penalidade e várias assistências, inclusive, para os gols do Atlético Mineiro. Primeiro tempo, apenas 1-0 para o Atlético aos 41, gol de Thiago Ribeiro. No segundo tempo, o Atlético voltou para cima, fez o segundo gol, Giovanni Augusto, e aos 37, Lucas Prato sofrendo penalidade máxima, a própria vítima, no caso, Lucas Prato, cobrou e redondou no terceiro gol da equipe atleticana. Já no Cruzeiro 0-0 com o Grêmio, que pudemos observar a Raposa dominando totalmente, praticamente os 90 minutos, mas parava sempre no arqueiro Marcelo Gross, da seleção brasileira, que defende a meta gremista, e com isso dificultava as coisas para a equipe do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro também pecava muito nas finalizações, então está precisando melhorar um pouco o poder ofensivo da equipe estrelada. O Mano Menezes tem que fazer muito treinamento para dar um padrão de jogo à equipe do Cruzeiro, para o Cruzeiro, quem sabe, começar a colher belas vitórias aí. O Brasileirão, como já falamos do Brasileirão, nós devemos informar que ele para agora, voltando somente dia 14 de outubro. Serão 10 dias sem partidas pelo Brasileirão. O motivo, todo o senhor sabe, eliminatórias da Sul-Americana para a Copa do Mundo, que será realizada na Rússia em 2018. Então, nós vamos ter aí paralisação e já dia 8 agora a bola começa a rolar para a seleção brasileira em Santiago do Chile, enfrentando os anfitriões, no caso a seleção chilena. Depois, na terça-feira, será jogo aqui no Brasil, em Fortaleza. O Brasil recebe a seleção da Venezuela. Um giro agora pelos times. O São Paulo, Milton Cruz assume interinamente novamente o comando técnico da seleção tricolor paulista no lugar do colombiano Osório, que deve sair mesmo da equipe de São Paulo para dirigir a seleção mexicana. A decisão ficou para amanhã, quarta-feira, mas tudo indica que ele deverá mesmo ir para o México dirigir a seleção mexicana. Copa do Brasil vem aí também. Nós saímos ontem, segunda-feira, foram feitos os sorteios para horários, locais e dias desse campeonato, que é o caminho mais curto para a Libertadores do ano que vem, Copa do Brasil. As equipes, no caso aí, Santos, São Paulo, Fluminense e Palmeiras, já saiu o sorteio. Dia 21 de outubro nós vamos ter jogos às 22 horas. O primeiro no Morumbi, São Paulo e Santos,
E depois no Rio de Janeiro, no Maracanã, Fluminense e Palmeiras. O jogo de volta será no dia 28, no mesmo horário, às 22 horas, Santos e São Paulo na Vila Belmiro e Palmeiras e Fluminense na Arena do Palmeiras. O Santos, Palmeiras decide, portanto, em casa. E a Copa do Brasil, os 3 paulistas aí, no Brasileiro Corinthians, praticamente aí com 5 pontos de vantagem, poderá biscoitar o título. Eu diria até que poderá ser melhor, até dizendo, quem sabe, a redenção do futebol paulista. Faltando 9 rodadas para o Brasileirão, vejam, senhores, os confrontos que tem tanto o Corinthians quanto o Atlético Mineiro. O Corinthians joga ainda com o Goiás, com o Atlético Paranaense, Flamengo, Galo, Coritiba, Vasco, Sport, São Paulo e Avaí. E o Atlético Mineiro tem pela frente, nas 9 últimas rodadas, Internacional, Sport, Ponte Preta, Corinthians, Figueirense, São Paulo, Goiás, Grêmio e Chapecoense. Seleção do Brasil e Chile, falei ainda há pouco sobre as eliminatórias que começam agora dia 8, o Brasil joga contra o Chile lá em Santiago. Vejam, senhores, são 15 anos de invencibilidade total da seleção brasileira. Desde agosto de 2000, quando o Brasil acabou perdendo para o Chile por 3-0, foram 14 jogos e o Brasil continua invicto na competição. Vamos torcer para que continue com essa invencibilidade, porque essa eliminatória sul-americana vai ser bastante difícil para o Brasil, mas eu tenho certeza que o Brasil haverá de honrar as tradições, logicamente, do pentacampeonato e partir para cima e conseguir, não digo com tranquilidade, mas conseguir a sua classificação para participar. O Brasil, que nunca deixou de participar de uma Copa do Mundo, não vai ser desta feita agora que o Brasil vai pisar na bola. Vamos aguardar a performance muito bem do treinador Dunga e, consequentemente, a seleção brasileira fazendo bonito. Agora é que chegamos ao final de mais um Esporte Total, nessa noite de terça-feira. Desejamos, logicamente, fazemos o convite para nos prestigiar com a sua audiência na próxima quinta-feira. Uma ótima noite a todos e até lá!